Olá, é bom ter você de volta. Vamos ver algumas decisões publicadas pelo TST agora na segunda semana de outubro de 2019 que nos ajudam a entender melhor o direito do trabalho e o processo do trabalho. Na primeira delas, nós temos uma questão relativa à competência. Trata-se dos embargos 1156, dígito 17 de 2011, no qual se confirma a competência da Justiça do Trabalho para a execução de TAC. Os precedentes do Supremo revelam o entendimento de que a execução de TAC não se confunde com o mérito da ADI 3395. Assim, é competente a Justiça do Trabalho para dirimir a controvérsia nos termos do artigo 114, incisos 1º e 9 da Constituição Federal, de execução de TAC firmado com base no artigo 876 da CLT entre o Ministério Público do Trabalho da 15ª Região e o município de Votuporanga. Então, o que você tem é o termo de ajustamento de conduta que foi firmado entre o MPT e um determinado município, e se discutia, no caso, a competência, e se reconheceu que o pronunciamento do STF acerca da matéria na ação direta de inconstitucionalidade 3395 não abrangia a questão relativa ao TAC, ainda que a matéria do TAC fosse relacionada à utilização de trabalhadores temporários no âmbito da administração pública municipal direta. Nessa próxima decisão, já entramos em questões processuais que revelam a importância da alegação sempre constante e do questionamento de matérias que possam ser veiculadas em recursos subsequentes. Trata-se do agravo 45400, dígito 16 de 2011, cuja emenda traz que, na sua contestação, o banco não apresentou pedido para que os salários em dobro sejam calculados até a data da primeira decisão que determinou a conversão da reintegração em indenização, que deveria ter sido feito, segundo o entendimento colegiado, em homenagem ao princípio da eventualidade. A mera invocação da súmula 28 do TST, sob o argumento de que a primeira condenação nascera na própria turma, não basta para impugnar o fundamento da preclusão. Então, o que ocorreu trata-se originalmente de uma reclamação trabalhista na qual o trabalhador alegava que houve a dispensa arbitrária e, em consequência, pedia a reintegração ou a conversão dessa reintegração no pagamento dos salários em dobro até o trânsito em julgado da decisão, ou o término do processo. No caso, o TST tem essa súmula que indicaria que, na verdade, essa conversão seria devida até a data da primeira decisão que deferisse essa conversão. Ocorre que o que se verificou é que o pronunciamento da turma foi no sentido de que não houve impugnação à data estabelecida na petição inicial para essa conversão, para o cálculo dessa indenização, e, consequentemente, seria matéria preclusa. E, em virtude disso, não teria aplicação o entendimento expresso na súmula 28. E, assim, o que ocorreu mais decididamente nesse processo é que não se verificou a violação à súmula 28, ao entendimento expresso na súmula 28, porque o fundamento utilizado pela turma para o não exame da matéria relativa à data limite para a conversão, o cálculo dessa indenização, é a matéria da preclusão, que não, por sua vez, não está abrangida no entendimento expresso na súmula 28 do TST. Ou seja, sempre que se houver matéria relacionada a pré-questionamento, é importante que essa questão tenha sido veiculada desde as instâncias ordinárias, ou ainda que a parte seja atenta a questionar precisamente os fundamentos adotados pela turma, sob pena de que os embargos não sejam conhecidos exatamente porque, ainda que a questão de ordem material, seja relacionada à súmula do TST, o que se teve no pronunciamento da turma foi o exame de uma questão processual, ou seja, da preclusão, que deveria ser enfrentada por divergências jurisprudencial ou, eventualmente, alguma indicação de contrariedade à súmula especificamente relacionada a essa questão processual. Nesse próximo julgado, o que se confirma é essa circunstância de que o exame realizado pela SDI no julgamento de embargos está relacionado com o pronunciamento da turma e, consequentemente, o pré-questionamento da matéria objeto dos recursos de embargos deve ter sido objeto também de pronunciamento da turma sob pena de não conhecimento desse recurso. Trata-se dos embargos 10.346, dígito 49 de 2016, cuja emenda diz que, ainda que a questão controvertida tenha sido examinada no acordo regional e que seus fundamentos tenham sido transcritos, é indispensável para viabilizar o conhecimento dos embargos que a turma prolatora do acordo embargado tenha emitido teses sobre todas as circunstâncias que revelam identidade fática com os arestos paradigmas, a fim de que se possa identificar a existência de teses jurídicas diversas no âmbito do TST sobre a mesma controvérsia.
Então, o fundamento desse julgado é de que os embargos servem para solucionar divergência horizontal entre órgãos do TST. Consequentemente, há necessidade de identificar-se nesses julgamentos do TST o pronunciamento e também as matérias fáticas que justificaram esse pronunciamento do TST. Nesse caso, o que ocorreu foi uma alegação da parte reclamada de que havia previsão no edital acerca da jornada de trabalho prevista para os advogados empregados. E, em virtude de pronunciamentos mais recentes do TST, essa circunstância de que o edital já contivesse a jornada equivaleria à previsão expressa no contrato de trabalho e, consequentemente, caracterizaria o regime de exclusividade que justificaria a exigência de 8 horas de jornada para o advogado empregado e não de 4 horas como previsto no Estatuto da Advocacia. Se teria, então, qualificada a exclusividade na prestação de serviço e a submissão a regime de duração do trabalho diverso. Ocorre que essa matéria foi sim objeto do acórdão regional, foi objeto de pronunciamento do acórdão regional e, como está indicado aqui, houve até a transcrição do trecho relacionado a esse exame. Entretanto, o que se verificou no caso foi que a turma prolatora do acórdão embargado não se manifestou especificamente acerca dessa circunstância fática, ou seja, de que o edital continha tal expressão, tal previsão de que a jornada dos advogados empregados seria determinada, caracterizando assim a exclusividade na prestação de serviços. Então, nessa circunstância, o que se teve é de que, como a turma não se pronunciou notadamente sobre essa matéria fática, não haveria como os embargos serem admitidos para a rediscussão de matéria fundada especificamente nessa circunstância sobre a qual não houve manifestação da turma. Assim, é sempre importante, mais uma vez, se verificar que a parte deve dispor dos embargos de declaração e de outros meios que ela disponha para provocar a turma a se manifestar acerca dessa matéria, da matéria que queira veicular nos embargos. Como vimos em alguns julgados anteriores até, o que a SDI vem considerando como a matéria provada, ou matéria em controvérsia, é aquilo que já conste do pronunciamento do acórdão turmário, do acórdão da turma, e não necessariamente aquilo que tenha sido objeto de pronunciamento do acórdão pelo regional no acórdão. Aqui então já se faz uma questão de matéria processual acerca do cômputo da jornada dos trabalhadores em minas subterrâneas, particularmente para a contagem de intervalo entre a jornada. São os embargos 92, dígito 40 de 2015, cuja emenda traz que, na sessão de 20/5, o Tribunal Pleno do TST apreciou o processo embargos 909, dígito 46 de 2011 e referendou o julgamento da STI no processo embargos 505, dígito 29 de 2010, no qual se decidiu que o empregado em mina de subsolo, que preste jornada efetiva de 6 horas, ainda que perceba 65 minutos de remuneração pelo labor em deslocamento, não faz jus ao cômputo desse tempo para beneficiar-se do intervalo entre a jornada do artigo 71, de resto inaplicável em virtude da norma especial do artigo 298 da CLT e ressalva do artigo 57, parte final da CLT. Então, o que se tem nesse caso é de que a previsão legal de a jornada especial do regime de duração do trabalho especial do trabalhador em mina de subsolo é equivalente a 6 horas. A previsão do intervalo entre a jornada é contingente a 15 minutos, nesse caso, para os trabalhadores em geral. E, caso supere 6 horas de trabalho contínuo, para os trabalhadores em geral, há necessidade da concessão do intervalo de 1 hora. Nessa contingência, o que se tem é que os trabalhadores eram remunerados na razão de 65 minutos pelo tempo de deslocamento, ou seja, da boca da mina, da área ainda não considerada como subsolo, até o local efetivo de trabalho no subsolo. O que se pretendia, então, era de que fossem somadas essas 6 horas de efetiva prestação de serviço, mais esses 65 minutos, que eram remunerados como horas de trajeto, esse tempo em deslocamento, e, consequentemente, se teria uma prestação de serviço, uma jornada normal, superior a 6 horas, o que acarretaria a necessidade do pagamento, na forma do artigo 71, de intervalo equivalente a 1 hora. Entretanto, o que se configurou, o que se confirmou nesses julgamentos, era de que esses 65 minutos de tempo de deslocamento não devem ser agregados ao horário efetivo de prestação de serviço,
para caracterização de intervalo específico e diferente daquele que é previsto na norma especial da CLT para os trabalhadores em minas de subsolo. Nesse próximo caso, se confirma a possibilidade do deferimento de honorários advocatícios na Justiça do Trabalho quando o trabalhador está representado ou assistido pela Defensoria Pública. São os embargos 190, dígito 94 de 2016, cuja emenda na fração que interessa traz que a interpretação sistemática das referidas disposições legais e constitucionais autoriza a concessão dos honorários advocatícios na hipótese em que a assistência judiciária é prestada ao trabalhador destinário da proteção prevista no artigo 14 da Lei 5584 pela Defensoria Pública, ou seja, quando o trabalhador hipossuficiente economicamente, ou seja, que não tem condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do sustento próprio da família, quando esse trabalhador é assistido, representado judicialmente pela Defensoria Pública, há o cabimento, então, do deferimento dos honorários em favor da Defensoria Pública. Entrando, então, agora em processos da SDI2, aqui se tem um recurso ordinário em mandado de segurança que considerou teratológico a determinação de citação pessoal de prefeito para cumprimento de obrigação contemplada em termos de ajustamento de conduta. Trata-se do recurso ordinário em mandado de segurança 306, dígito 78 de 2013, cuja emenda traz que a citação pessoal do novo prefeito, que não assumiu qualquer obrigação no TAC, que constitui o título executivo, para pagamento de R$60 mil no prazo de 48 horas, sob pena de penhora, consubstancia-se em ato teratológico, rigorosamente sem um ajuizamento de ação de improbidade administrativa ou de ação regressiva, em que se alegue dolo ou culpa, não é possível a responsabilização direta do agente público pelo descumprimento do município quanto à obrigação assumida no TAC. A questão principal resolvida nesse caso foi a matéria processual relativa ao cabimento ou não desse mandado de segurança. Porque inicialmente o que se tem, o ato efetivamente impugnado, foi a determinação de citação do âmbito da execução de título extrajudicial constituído no TAC. Houve uma pequena discussão acerca se teria efetivamente um ato judicial passível de impugnação por meio de mandado de segurança, mas o que se entendeu é que como o mandado de citação contemplava não só a ordem de ciência ou a oportunização de ciência desse processo, dessa execução, mas também eventual constrangimento de valores em relação ao prefeito e não à prefeitura, se considerou que havia um ato judicial passível, capaz de gerar prejuízos à parte interessada, e, consequentemente, investiu-se sobre o conteúdo desse ato e caracterizou-se a teratologia no seu conteúdo, ou seja, havia um TAC firmado entre a prefeitura e o prefeito anterior que não foi atendido. O Ministério Público do Trabalho promoveu a execução desse título executivo extrajudicial no caso, promovendo então a citação e eventual penhora de bens do novo prefeito, ou seja, não era envolvido, não se cobrava imediatamente, ou melhor, não foi impugnado a determinação de citação da prefeitura, mas se impugnou a citação do prefeito, que não estava envolvido na assinatura desse TAC. Consequentemente, se considerou que houve uma extrapolação dos limites até mesmo do TAC, tal como estabelecido. E nessa próxima decisão, ainda da SDI2, vai se estabelecendo uma questão, vai se resolvendo uma questão que ainda é passível de alguma controvérsia no âmbito do TST, que é saber o que caracterizaria justo motivo para o descomissionamento sem necessidade de incorporação de gratificação no âmbito do exercício de funções comissionadas. Trata-se do recurso ordinário em mandado de segurança 22682, dígito 83 de 2018, que traz precisamente que não se deve confundir o justo motivo para o descomissionamento sem a incorporação da gratificação, ao que se refere ao dito verbete sumular, com a prática dos atos conducentes à ruptura do contrato por justa causa, listados no artigo 482 da CLT. Então, o que se tem é que a súmula 372 garante a incorporação de gratificação percebida por mais de 10 anos por trabalhador exercente de função de confiança, desde que esse descomissionamento, desde que a interrupção da prestação desse serviço não se dê por justo motivo. Havia uma controvérsia se esse motivo deveria ser considerado como uma falta grave, tal como contemplada no artigo 482 da CLT. Entretanto, o que se vem se caminhando, se construindo na jurisprudência do TST, é de que se admitirá que esse justo motivo é a simples perda da fidúcia em relação ao empregador na capacidade
de que esse trabalhador continue no exercício do cargo comissionado. E, particularmente, houve, nesse caso concreto, a não aprovação ou a avaliação insatisfatória, no caso, até em 3 avaliações consecutivas. E isso foi considerado justo motivo para a supressão da gratificação, subsequentemente ao descomissionamento. Ou seja, esse justo motivo contemplado na súmula 372 como excludente da necessidade de incorporação não se confunde com as faltas graves previstas no artigo 482 da CLT e que autorizam a rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Então, esses foram os casos que nos pareceram mais relevantes, publicados agora na segunda semana de outubro de 2019 pelo TST. Se algum dos temas que surgiu nessas decisões ou algum outro lhe chama atenção, deixe indicado nos comentários e eu preparo um vídeo específico para tratar disso. Peço que você deixe seu like, subscreva o canal e divulgue esse material com outras pessoas que possam ter nele interesse. Agradeço mais uma vez sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!